Nessa aula de hoje, vamos estudar os condutores em equilíbrio eletrostático. Vocês podem acompanhar no livro 10, das páginas 46 a 50. É uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Então, nas nossas últimas aulas, nós vimos o conceito de campo elétrico, potencial elétrico, também diferença de potencial. E vimos que quando nós temos um objeto eletrizado, ele gera em torno de si uma região de influência, que nós chamamos de campo elétrico, e que representamos esse campo elétrico por vetores, né? Essas setas estão sempre apontando para a região em que o potencial é menos positivo ou mais negativo. Observando os exemplos que nós temos aqui à esquerda, uma carga positiva, então vai gerar em torno de si esse campo elétrico, e a gente representa as setinhas do campo elétrico sempre se afastando dela. Então, o campo elétrico está sempre se afastando do positivo. Na carga negativa, as setinhas estão se aproximando, né, apontando para o valor negativo. Isso porque essas setas representam o comportamento que uma carga de prova positiva teria se fosse colocada no campo elétrico. Tanto no de cima quanto no de baixo, o que a carga positiva faria, no caso do de cima, seria se afastar da carga positiva, né, ser repelida por ela, e no caso de baixo, da carga negativa, uma carga de prova positiva seria atraída para ela. Então, o campo elétrico fica apontando sempre para os lugares que são menos positivos ou mais negativos. E o potencial elétrico, ele pode ser positivo ou negativo. Então, cargas positivas vão gerar potenciais positivos e negativas, potenciais negativos. No local onde o objeto eletrizado está, o potencial será máximo, ou um máximo positivo, ou um máximo negativo, e esse valor vai decaindo à medida em que nós nos afastamos, né, do condutor, e no caso do positivo, ele vai ficando só menos positivo, e no caso do negativo, vai ficando menos negativo. Mas o importante é a gente sempre relacionar o campo elétrico com uma certa diferença de potencial, porque as linhas do campo elétrico sempre irão cruzar os diferentes valores de potencial, se afastando do positivo, se aproximando do mais negativo. Então, a gente sempre que falar de um campo elétrico, a gente precisa saber que nesse local onde existe o campo elétrico, com certeza existem diferentes potenciais, né, que ele vai cruzando pelo caminho. E o que ocorre com um objeto eletrizado quando ele é colocado em um campo elétrico? Ele vai simplesmente, né, ser atraído para algum lugar por uma força elétrica. E essa força elétrica vai puxar esse objeto sempre ao longo das linhas do campo elétrico. Então, o que acontece com esse objeto é que ele vai se movimentar na direção do campo e, portanto, ele sempre vai estar, né, cruzando as diferentes superfícies de potencial. Se for um objeto de carga positiva que for colocado ali no campo, esse objeto vai seguir na mesma direção e sentido do campo. Se por acaso for um objeto com carga elétrica negativa, ele vai se movimentar na direção do campo, mas no sentido oposto a ele. Então, após essa rápida revisão, nós vamos começar o assunto desta aula, que é o equilíbrio eletrostático. Então, quando a gente fala de equilíbrio estático, em geral, nós estamos falando de objetos em repouso. Aqui, no caso, são as cargas elétricas que vão estar em repouso. E para que isso seja possível, a gente vai, né, assim, entender que não pode haver, nessa região onde elas estão, uma diferença de potencial. Porque quando existe uma diferença de potencial,
automaticamente vai existir um campo elétrico e as cargas vão se movimentar na direção do campo. Se elas não estão se movimentando, é porque isso não existe nesse local. Então, vamos ver agora um condutor com um formato qualquer, né? Vamos analisar aqui o que está acontecendo com ele. Ele foi eletrizado com carga positiva, no caso aqui desse exemplo, e essas cargas se espalharam pela superfície do condutor. E por que elas fazem isso? Porque o condutor permite movimentação de cargas no interior dele. E quando algum tipo de carga aparece no condutor, elas vão se repelir e elas vão tentar se afastar ao máximo umas das outras. E, portanto, elas vão ficar na superfície só dele, todas tentando, né, ficar o mais longe possível umas das outras. E nessa situação, elas acabam encontrando uma posição de equilíbrio. Após um rápido movimento na superfície de repulsão, elas encontram uma posição de equilíbrio e essa posição é tal que todos os pontos do condutor acabam com o mesmo potencial. E a gente sabe que esse potencial é o mesmo justamente porque elas se equilibraram, né? Elas estão em repouso. Então, portanto, não existe diferença de potencial, todos têm o mesmo valor nessa situação. Ao se afastar desse objeto, né, esse condutor que foi eletrizado, o potencial diminui, né? O potencial em torno dele vai diminuindo proporcionalmente com o inverso da distância. Mas, né, no caso assim do condutor em si, os pontos todos dele estão com o mesmo valor de potencial, já que é uma situação de equilíbrio. E o campo elétrico, né? Como vai ser o campo elétrico numa situação como essa? Então, se não existe diferença de potencial, é porque não existe campo elétrico também. Essas cargas se espalharam na superfície, encontraram uma situação de equilíbrio, no qual os campos elétricos se anularam e nessa situação de equilíbrio, o campo total no interior do condutor é zero. Então, a gente vai ter também, né, em volta, né, do condutor, externamente a ele, a gente vai ter um campo gerado, né, pelas cargas que estão espalhadas ali na superfície desse condutor, mas esse campo então vai ter o comportamento que nós já esperaríamos, né, de um objeto eletrizado. O valor dele vai diminuindo à medida em que a gente se afasta, em proporção ao inverso do quadrado da distância, como nós sabemos pela fórmula, mas no interior do condutor, esse campo é zero. Né? Na superfície, exatamente, nós não temos como definir, mas o que a gente sabe é que todas as cargas espalhadas na superfície desse condutor, quando elas geram o campo, esse campo é como se existisse uma concentração de cargas ali no interior e aí gerasse esse campo, que nesse caso seriam essas setas para fora, né? Todas se afastando ali das cargas positivas. Então, mas o que acontece de fato é um campo nulo no interior do condutor. E agora nós temos alguns exemplos aqui de objetos que são metálicos em algum caso, né, como o veículo, o avião, o prédio que está cercado por fios condutores, uma gaiola feita de arame, né? Então são objetos que a gente pode dizer que são condutores. E se eles forem atingidos por um raio ou por alguma maneira que eles fiquem carregados, o que vai acontecer com eles, né? O que acontece é o que nós vimos já naquele exemplo anterior. Quando um certo valor de carga elétrica atinge, né, um condutor, é transferida, né, para esse condutor, essa carga elétrica vai se movimentar por ele e no sentido de uma repelir a outra. Então elas vão se esparramar por ele, mas como elas estão se repelindo,
elas vão ficar na parte externa dele apenas. E, portanto, né, no interior do condutor não haverá carga elétrica e o campo elétrico ali vai ser zero. Então, portanto, não tem perigo, né? Numa tempestade, por exemplo, é muito seguro aguardar o final da tempestade no interior do veículo, porque ali não tem campo, portanto não haverá movimentação de carga, você não vai levar nenhum choque ali dentro, né? E então o mais seguro, né, numa situação como essa, é aguardar no interior do veículo mesmo. O mesmo acontece no caso do avião, ele pode ser atingido por um raio durante uma viagem, mas não vai acontecer nada para quem está no interior dele, uma vez que o campo elétrico ali dentro é zero. E agora nós vamos ver como representar essas informações de forma gráfica. Então, esse primeiro gráfico que temos aqui é o gráfico do potencial elétrico num condutor esférico e num caso de equilíbrio, né? Então, nesse caso, o que nós vimos é que os valores de potencial são todos os mesmos, né? Enquanto está ali dentro do condutor. Então, a gente no gráfico vai representar esses valores de potencial internos ao condutor com uma linha constante. Depois, à medida em que nós vamos nos afastando, né, esse valor vai diminuindo. O valor constante que nós calculamos para o potencial no condutor, ele utiliza como distância o raio do condutor. Então, nós vemos que ali na fórmula, o raio é que é a distância que nós vamos utilizar ali para fazer o cálculo desse potencial. E à medida em que nós vamos nos afastando, aí vamos considerando diferentes distâncias para o cálculo do potencial na região externa ao condutor. E o campo elétrico, nós sabemos que é zero no interior e ele vai começar a existir nas proximidades. Então, ali nos pontos próximos ao condutor, haverá um campo elétrico e esse campo elétrico também vai ser calculado como se toda a carga estivesse ali no centro do condutor esférico, né? E a gente vai utilizar como distância o raio também. Mas, né, a gente sabe que, na verdade, no condutor em si, o campo elétrico é nulo. Ele só começa a existir num ponto que seria bem próximo ali do condutor. Na superfície, exatamente na superfície do condutor, não é possível definir esse campo. No livro de vocês é colocado um valor ali, como se fosse um valor intermediário, mas de acordo com alguns trabalhos, né, nesse assunto, o ideal é a gente dizer que não é possível definir na superfície especificamente nenhum valor para esse campo. Então, eu deixei uma indicação de uma referência para quem se interessar um pouquinho em aprofundar esse assunto, né? Mas assim, o que eu prefiro dizer, né, nessa situação aí, é realmente que no ponto exatamente na superfície a gente não define esse campo. Ele é zero no interior, nos pontos próximos ele existe, a gente calcula como se a distância correspondesse ao raio mesmo, né, do condutor, e vai decaindo com a distância, de acordo com essa expressão que nós já conhecemos para o campo. E agora, uma outra situação interessante é que quando nós temos essa distribuição de cargas, né, em condutores, ficam todas, né, afastadas umas das outras, né, na superfície do condutor, mas uma situação interessante é que quando esse condutor apresenta algum tipo de ponta, as cargas se acumulam nessas pontas. Então vamos ver por que isso acontece. A gente pode, para estudar isso, a gente precisa definir uma coisa que se chama densidade superficial de cargas. Então, a palavra densidade está sempre associada a uma certa concentração de alguma grandeza no espaço. Então, no caso aqui, a gente está analisando a quantidade de carga
espalhada, né, numa certa superfície, né, numa certa área. E vamos considerar uma situação em que nós temos essas esferas. Por que essas esferas? Porque a maioria dos objetos pode ser aproximado por um conjuntinho de esferas, né? O volume, né, o tamanho do objeto pode ser representado assim como várias esferas juntas. E quando a gente vai calcular a densidade de carga em uma esfera, a gente vai dizer que essa área aqui de baixo, então, é a área de uma esfera. E a área de uma esfera é dada por 4π vezes o raio ao quadrado. Então, para calcular a densidade superficial de cargas, a gente vai saber que ela é proporcional à quantidade de carga e por essa expressão aqui, né? 4π vezes o raio ao quadrado, ou seja, a densidade ela é proporcional ao inverso do quadrado do raio da esfera. Ou seja, quanto menor a esfera, maior vai ser a densidade de carga nela. Então, nessas regiões pontudas de qualquer objeto, é como se a gente tivesse várias esferas pequenininhas ali, né? E a carga, então, que vai ser distribuída nessa região, vai ficar ali concentrada, né, nessas esferas menorzinhas, porque como a densidade é inversamente proporcional ao raio, o raio pequeno vai produzir uma maior densidade de cargas. E elas acabam ficando, então, ali concentradas, né, nessas regiões pontudas aqui do objeto. E essa propriedade, né, dos objetos, os condutores que são eletrizados, ela é utilizada de maneira prática quando nós temos os para-raios. Então, acontece ali, né, que objetos pontudos acabam gerando uma concentração maior de cargas que objetos normais. E numa situação de raio, o que acontece é que, como aqui nesse objeto pontudo a concentração de cargas é muito maior, a diferença de potencial que vai haver entre a nuvem e esse objeto também vai ser maior do que no caso de um objeto que não é pontudo. E pelo fato dessa diferença de potencial ser muito alta, acaba que nessa região entre a nuvem e o para-raio, que é uma região normalmente de material isolante, né, no caso o ar, essa região, com essa diferença de potencial tão alta que vai sendo criada, acaba virando uma região condutora, né? Ela acaba passando a ser uma região condutora, permitindo a movimentação de cargas entre a nuvem e esse que seria o nosso para-raio. Então, a gente consegue descarregar essa nuvem nesse para-raio, que é depois uma haste, né, ligada a um fio que vai até a Terra e acaba transferindo essas cargas para a Terra. E aí a gente tem, então, para terminar, esse conceito, essa definição de rigidez dielétrica. Dielétrica é um sinônimo para material isolante. Então, a gente pode utilizar esse nome também, dielétrico. E a rigidez dielétrica é o máximo valor do campo elétrico que o material suporta sem se ionizar. Então, até um certo valor ele consegue se manter um material isolante. Mas, quando a diferença de potencial é muito alta, ou seja, o campo elétrico vai ficando muito intenso, esse material começa a se ionizar, né? Mesmo um material que seria isolante, ele começa a se ionizar e aí então passa a haver condução de cargas nesse material também, né? As cargas começam a se movimentar por ele e ele começa a se comportar como um condutor. Então, o que é a rigidez dielétrica? É um valor dado para o campo elétrico. Então, no caso do ar, esse valor de campo elétrico que seria, né, o máximo que ele suporta sem se transformar num condutor é de 3 milhões de newtons por coulomb. Uma vez que esse valor seja ultrapassado, o ar começa a conduzir cargas, começa a permitir a movimentação de cargas por ele.
Então, ele se torna um condutor, né, e colocando os corpos carregados em contato. E aí a gente observa essa faísca, né, que seria a movimentação das cargas de um condutor até o outro. Então, agora, como nós já, né, aprendemos o que significa rigidez dielétrica, a gente pode voltar na página 40 e fazer o exercício 6, que tinha ficado para trás, né? E aí o exercício fala assim: sabendo que a rigidez dielétrica do ar é cerca de 30 kV por centímetro, estime a diferença de potencial entre uma nuvem e o solo quando ocorre um raio. Então, eles estão informando aqui para a gente a quantidade de kilovolts para cada centímetro que é necessária para romper, né, a rigidez dielétrica do ar. Então, assim, esse seria o valor máximo permitido, né? Se ultrapassar um pouquinho essa quantidade de kilovolts em cada centímetro, a gente vai ter o ar como sendo um condutor. E no caso aqui, né, a gente teria que saber qual que seria a distância entre a nuvem e o solo quando ocorre o raio. Porque, né, porque se a gente sabe que para romper a rigidez dielétrica é necessário 30.000 volts em cada centímetro, a gente precisa saber quantos centímetros, ou seja, qual é a distância que existe ali entre a nuvem e o raio para poder fazer o cálculo. E essa informação o exercício não deu, então a gente teria que estimar quanto que é essa diferença aí, essa distância. E a estimativa é que essa distância é de cerca de 1 km, ou seja, 1.000 metros. Então, nesse caso, a gente faz uma regra de 3 para descobrir qual é a quantidade de volts que seria capaz de fazer, então, né, a rigidez elétrica do ar ser ultrapassada, né? Então, em cada 1 centímetro, eu sei que eu preciso de 30.000 volts. Então, para 1.000 metros, fazendo essa regra de 3, a gente vai chegar ali numa diferença de potencial de 3 vezes 10 elevado a nona volts. Então, essa seria aproximadamente a quantidade de volts necessária para romper a rigidez dielétrica do ar e permitir ali, então, né, que o raio aconteça. Porque o raio nada mais é que a passagem de cargas da nuvem para o solo, né? Então, isso aí é que é um raio.